Há 30 anos, 10% da população de Lisboa vivia em condições miseráveis, em barracas, num conjunto superior a 150 núcleos e bairros abarracados. Essa realidade foi uma coisa que sempre me impressionou muito e, desde os anos 80, quando entrei pela primeira vez para a Câmara de Lisboa, tinha como prioridade absoluta da minha ação política contribuir para atenuar essa situação e, idealmente, conseguir acabar mesmo com as barracas existentes na cidade de Lisboa. Felizmente tive a oportunidade de liderar uma equipe fantástica de dezenas de funcionários da Câmara de Lisboa, técnicos, polícias municipais, das várias áreas do município, envolvendo, de facto, um esforço tremendo de toda a estrutura municipal e também da EPUL, no sentido de conseguirmos pôr de pé os programas que permitiram construir a habitação condigna para transferir essas pessoas. Isso foi possível durante os mandatos dos presidentes da Câmara, Jorge Sampaio e João Soares, com o aparecimento do PER, aprovado pelo Governo, liderado pelo professor Cavaco Silva, e com a assinatura do protocolo do PER, que permitiu financiar o realojamento e a construção de todos os bairros que foram construídos para realojar estes milhares de pessoas, cerca de 60 mil pessoas, em condições condignas, construindo, juntamente com a habitação, os equipamentos necessários e as infraestruturas adequadas, e tudo isso foi feito durante, basicamente, a década de 90, mais 2 ou 3 anos seguintes, que nos permitiram, de facto, chegar ao objetivo de eliminar as barracas existentes na cidade de Lisboa. Houve uma oportunidade muito bem aproveitada, e foi bem aproveitada porque houve alguma firmeza, quer da minha parte, quer da parte do Dr. Jorge Sampaio, que foi decisivo nessa opção. Quando começamos a discutir o PER, havia aquelas teorias que eu conhecia muito bem, tinha estado em França a ver os bairros, tinha estado noutros sítios, aquelas teorias de que o ideal era construirmos pequenas unidades para realojar pequenos grupos de famílias. Eu sabia perfeitamente isso e era, de facto, o ideal, se fosse possível. Portanto, a quem defendia isso, que eram alguns urbanistas que estavam na Câmara e alguns muito próximos do Presidente da Câmara, eu e o Dr. Sampaio apoiou-me nessa decisão, disse-lhes, bom, os senhores no prazo de um mês apresentam-me os sítios onde querem que eu faça essas pequenas unidades. Aquilo que me apresentaram dava para fazer 150 habitações. Bom, e a partir daí o assunto ficou resolvido. Só era possível fazer o PER na cidade de Lisboa da forma como ele foi feito. E como ele foi feito, é preciso também dizê-lo, sem grandes, aliás, com muito poucas, quase nulas, rejeições por parte das pessoas que moravam à volta dos bairros que estavam em construção. E isto porquê? Porque nós construímos no sítio onde estavam as barracas. Conseguimos ir fazendo a rotação da libertação dos terrenos e da construção, de maneira a que as pessoas ficaram basicamente no local onde viviam. Esta integração, do ponto de vista urbanístico, correu, penso que, da melhor forma possível. Do ponto de vista social, pontualmente com problemas, houve processos e bairros com um sucesso maior do que outros. Também as populações tinham níveis económicos e níveis que possibilitavam a sua integração diferentes e, em alguns casos, a necessidade de manter programas muito ativos e muito dinâmicos de trabalho com essas populações para garantir uma boa integração impôs, entre outras coisas, a criação da Gevalis, a empresa que gera de uma forma descentralizada todos estes bairros e que tem por função também o trabalho de integração social das pessoas. Esse trabalho não está concluído, ainda há muitas situações que continuam a necessitar de acompanhamento, como não está concluída a resposta às necessidades sociais de habitação na cidade de Lisboa, que se renovam ciclicamente. Há problemas, houve realojamentos que foram feitos já depois de eu ter deixado estas responsabilidades, contra a minha opinião, porque eu nessa altura estava na oposição, nomeadamente as famílias do Val do Forno que foram realojadas
na zona das Galinheiras, nós sabíamos que aquele realojamento ia produzir, ia gerar conflitos, porque conhecíamos a realidade, já havia famílias da mesma etnia, de grupos diferentes, e, portanto, isso ia dar conflitualidade. Sabíamos que a demolição de um prédio que foi feito na Quinta das Laranjeiras, aqui nos Olivais, e a transferência dessas pessoas ali para o pé do Ralis ia causar ali problemas, e nós hoje, quando vemos os casos mais complicados, estão associados, por um lado, a processos de realojamento feitos sem os cuidados que nós tivemos na altura, e, por outro lado, naturalmente, ainda há algumas situações, nomeadamente na zona da Mosgueira, da antiga Mosgueira, onde não se conseguiu de todo afastar a questão do tráfico de droga e, portanto, ainda aí há um trabalho que é um trabalho múltiplo, porque implica as autoridades dependentes do Governo Central e implica muito trabalho por parte da Câmara para tentar atuar junto dessas pessoas e dessas famílias. Na concretização deste plano havia uma parte exasperante, que era a parte burocrática, quer o tempo de espera pelos vistos do Tribunal de Contas, quer muitas vezes o tempo de espera pelos contratos com a Administração Central para o financiamento. Enfim, íamos procurando ultrapassar, também com algumas alterações legislativas que foram, entretanto, produzidas, este aspecto que nos desesperava, porque tínhamos os projetos prontos a avançar e não podíamos começar as obras. Depois, houve aqui um fator que foi determinante para o sucesso, que eu já referi, que foi o empenhamento total e uma grande dedicação de dezenas e dezenas de pessoas da Câmara de Lisboa e das empresas municipais, da EPUL na construção e depois da Gevalis após a sua criação na gestão e na abordagem social às pessoas. Nós tínhamos a noção, quando acabamos o PER, de que havia pessoas nos bairros municipais em situação de sobreocupação, de que haviam muitos jovens a necessitar de habitação e não encontravam habitação acessível na cidade de Lisboa e, portanto, esse é um trabalho que será sempre renovado e eu queria saudar aqui a iniciativa da vereadora Filipa Roseta de comemorar estes 30 anos, ciente de que essa comemoração também será inspiradora para os desafios que ela tem pela frente. Eu penso que, antes de mais, valia a pena retomar um estudo que eu fiz na altura, com o ISCTE, uma equipe liderada pela professora Isabel Guerra, de avaliação dos processos de realojamento. Essa avaliação foi feita no Casal dos Machados, no Horta Nova e penso que num outro bairro. Para tentarmos perceber, não trabalharmos aqui com base em sensações difusas que podemos ter. Portanto, tentarmos perceber o que aconteceu exatamente. E eu gostaria, particularmente, que se tentasse estudar o efeito que o realojamento teve na promoção das camadas mais jovens. Eu acredito que hoje um número muito significativo de jovens que nasceram nas barracas têm os seus cursos superiores e isso foi muito facilitado pelo realojamento porque passaram a ter condições para estudar. Deixaram mesmo de ter vergonha de pôr a sua morada. E isto, do ponto de vista social, é muito. Só isto vale muito. E no plano urbanístico a cidade transformou-se completamente com o PER. Hoje, felizmente, há muita gente que já não se lembra dessa realidade que marcava tão ferozmente a cidade de Lisboa. A pele da cidade estava com essas feridas, essas chagas de bairros de barracas por todo o lado. Bastava sair do aeroporto, chegar ali à rotunda para vermos o bairro do Relógio, a segunda circular, encontrávamos vários bairros de barracas pelo caminho, podíamos ir à Graça e entrando ali numa daquelas, quando andamos à procura das lindas vilas da Graça, também podíamos entrar por engano no Quintalão, onde as pessoas viviam de facto em casas abarracadas e hoje vivem num belíssimo prédio ali na Graça. Portanto, essa transformação que permitiu Lisboa ser hoje o atrativo turístico que é, também contou muito como um resultado da execução do PER.